Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Hoje eu estou aqui com o professor Ricardo Costa. Ele que é professor titular do Departamento de Teoria da Arte e Música da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Professor efetivo do Programa de Doutorado Internacional à Distância, acadêmico correspondente na França e líder do grupo do CNPq, Arte, Filosofia e Literatura na Idade Média. E hoje é assessor técnico da presidência da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é uma autarquia do MEC que administra bolsas de estudos e faz a administração dos cursos de mestrado e doutorado no Brasil. Ele foi assessor especial do Ricardo Vélez, o primeiro-ministro da Educação, e hoje está no Ministério da Educação com o nosso querido ministro Abraham Weintraub, na parte da autarquia do CAPES, e também escreveu um livro chamado Visões da Idade Média, que é o 25º livro dele, entre traduções de documentos medievais, de autoria própria, em parceria e organização de coletâneas, e é o segundo publicado pela editora Armada de Santo André, tá? Vamos lá. Professor, muito obrigada por aceitar essa entrevista para a gente. Eu gostaria de saber como que é ser professor na Universidade Federal do Espírito Santo, já que o senhor é de Direita e a Universidade é federal. Sim, eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo há 19 anos. Prestei concurso em 98 para o Departamento de História. Depois de 7 anos infernais, eu consegui um empréstimo para o Departamento de Filosofia. Inclusive ajudei a levantar o mestrado de Filosofia, porque minha tese de doutorado foi sobre um filósofo medieval. E quando surgiu uma oportunidade de uma vaga no Departamento de Teoria da Arte e Música, de Arte Clássica e Medieval, esses professores do departamento me convidaram para fazer uma experiência, viram lá os meus trabalhos publicados sobre arte medieval, eu tinha alguns, e depois de 1 ano e meio de experiência e trabalhando também simultaneamente no Departamento de História, porque o Departamento de História não liberou a minha carga horária, durante 1 ano e meio trabalhei nos 2 lugares, nos 2 departamentos, até que a vaga foi oferecida ao Departamento de História e eu pude então ser removido, né, para o Departamento de Teoria da Arte e Música. Então, nos últimos 6 anos, eu sou professor, já titular, de História da Arte 1, que é a matéria ministrada no primeiro período para os cursos de artes plásticas e artes visuais e também arquitetura e tal, mas eu sou posto preferencialmente nos cursos de artes plásticas e visuais. Bom, dito esse pequeno introito aí sobre a minha vida acadêmica, nesses últimos 19 anos, o que eu posso dizer é que ser professor de Direita em uma universidade federal, não só na do Espírito Santo, mas em qualquer universidade federal no Brasil, é um inferno, né? É um inferno porque a maior parte dos colegas, 99% dos colegas, foram formados na tradição intelectual de esquerda, né? Inclusive nos últimos anos isso se radicalizou. Então, assim, é um povo muito intolerante, muito pouco afeito ao debate democrático, e então há intimidações de todo tipo, assédio moral, alunos que procuram esses professores como eu para estudar, para iniciação científica, para fazer mestrado ou doutorado, também são assediados, sofrem constrangimentos em sala de aula, fora de sala de aula, nos corredores. Eu tenho dezenas de casos, né, de histórias. Então, assim, como é ser professor de Direita em uma universidade federal é desagradável, né? Agora, eu ainda estou vivo, era para ter morrido em dezembro de 2007, quando sofri um AVC tronco cerebral devido a um violento assédio moral. Você é processado, eles abrem sindicância, mas como assim? Eu não falto.
Sou assíduo, nunca faltei nesses 19 anos. Não chego atrasado, cumpro as minhas obrigações, não falo de política em sala de aula. Acho isso um horror, como as esquerdas fazem. Para eles é normal, absolutamente normal, usar a sala de aula como palanque político. E eu, nesse aspecto, eu sou muito weberiano, sociólogo Max Weber, que já na década de 20 do século XX afirmou em alto e bom som que usar o palanque, usar a sala de aula, a cátedra como palanque político é o suprassumo da excrescência intelectual. Então eu não abro a boca para falar de política em sala de aula, eu dou minha matéria, mas apenas não fazer parte desses grupos você já é automaticamente excluído e vilipendiado de todas as formas. Nossa, professor, sério? O senhor pode contar um pouco sobre esse incidente que lhe causou o AVC? O senhor pode contar qual foi o caso de assédio que mais lhe marcou? Surgiu, em fevereiro, pleno carnaval, um edital para alunos, para bolsistas, que o professor poderia indicar um aluno para fazer a monitoria da disciplina. Eu estava em Vitória, não fui pular carnaval em 2007, já há muitos anos não pulava, e fiz o registro. O departamento, que já estava muito alvoroçado contra a minha pessoa, começou a reclamar que eu deveria ter falado com colegas da área, etc., enquanto que o edital não dizia nada disso. E aí, lá pelas tantas, depois do 3º ou do 4º mês de atividade, a chefe de departamento cortou a bolsa do rapaz sem maiores explicações. O rapaz foi lá receber a bolsa e, quando chegou lá, o sistema não estava muito desenvolvido ainda na internet, era quase manual. Quando ele chegou lá para receber, a bolsa estava cortada. A chefe de departamento fez isso, a revelia do departamento, e marcou uma reunião para que o departamento concordasse com a decisão dela. Tudo errado, né? E, inacreditavelmente, o departamento votou por 6 votos a 4, me recordo bem, votou concordando com a decisão da chefia. Eu, assistindo tudo aquilo, naquele processo quase kafkiano, isso em meio a muitas discussões, né? Eu recorri e na primeira instância, que foi justamente no centro, no CCHN, Centro de Ciências Humanas e Naturais da UFES, em primeira instância eu ganhei, por unanimidade. E aí o processo voltou para devolver a bolsa pro rapaz. Mas como ele havia sofrido também assédio, ele agradeceu muito a minha luta pelo que é correto, mas disse que não queria mais aquela bolsa. Foi outra guerra, né? Foi outra guerra, mas eu faria tudo de novo. E aí, naquelas discussões todas, a chefe de departamento resolveu me processar, abriu uma sindicância, porque teria dito que eu fui insubordinado. E, é claro, insubordinação ocorre quando um subordinado se recusa a cumprir ordens. E na Universidade Federal, nós, professores, somos todos iguais. E eu não descumpri nenhuma ordem. Aí ela contratou advogado, recorreu, ela perdeu em todas as instâncias e chegou aí até a reitoria. E como você sabe, no nosso caso de professores federais, um processo desse pode até chegar ao Supremo Federal. Mas quando chegou lá na reitoria, eu não lembro agora qual instância, eles viram a palhaçada que era aquilo e aí arquivaram, porque havia chegado às raias do inacreditável. Ela disse que eu a xinguei, inventou um monte de coisas. E é claro que isso demorou vários meses, juntamente com aqueles constrangimentos que a esquerda é muito
muito eficiente em fazer, né? Colocar alunos para criar casos na sua sala de aula, oferecer bolsas para alunos em troca de falsas denúncias. Eles são muito eficientes na sedução moral da juventude. E em troca de R$800, muita gente faz qualquer negócio, né? Então juntou um monte de coisas e no final do ano, eu aguentando aquilo tudo em silêncio, aquilo somatizou e eu tive um AVC tronco cerebral fulminante, que, segundo a médica, eu deveria ou ter morrido ou ficar em estado vegetativo. Isso, inclusive, me foi confirmado recentemente pelo meu neurologista aqui em Brasília. Então, fiquei de fraldas no CTI, com metade do corpo totalmente imóvel, paralisado, inerte, e a outra metade toda contorcida, né? Você fica com o rosto todo torcido, né? E levei, assim, 1 ano e meio, mais ou menos, para voltar a andar corretamente, para movimentar os dedos da mão esquerda, essas coisas, né? Um processo muito sofrido, com hidroterapia, massoterapia, fisioterapia, tudo que você possa imaginar, todos os dias. Vou repetir, todos os dias. Foi muito difícil. E quando eu tive o AVC no final do ano, eu estava lá com 2 ou 3 turmas, uma delas noturna, de muito baixo nível, né? Uma garotada assim, muito avessa a qualquer estudo, e uma meia dúzia de alunos, quando soube, saiu para comemorar. Tiraram foto na Rua da Lama, brindando chopes e tal, que eu tinha sofrido isso. A primeira justificativa foi que eles não teriam então a prova, porque eles não queriam ter prova. Porque a educação contemporânea, baseada em Paulo Freire, ela tem ojeriza a avaliações, né? Você não pode corrigir, você não pode tirar ponto da pessoa que escreve errado, essas coisas, né? Então, primeira coisa que eles falaram, os alunos, claro que incitados por professores, aluno não faz isso de graça, né? Eles fazem porque eles têm amparo no departamento junto a alguns professores que estimulam esse tipo de atitude, infelizmente, né? E isso acontece em todas as universidades brasileiras, tá? Ontem mesmo eu prestei um depoimento para um documentário lá no gabinete do ministro. Primeiro foi o ministro que gravou, o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Depois foi o irmão, que é assessor especial do presidente Bolsonaro, Arthur Weintraub. E em terceiro lugar fui eu, que o grupo lá do Brasil Paralelo me convidou para dar o meu depoimento. Então, essa é uma das histórias, né? Essa do AVC. Agora, para encerrar, esse aluno que eu lutei tanto, né? Briguei com... E ele hoje é professor federal, né? Eu tenho já 3 ou 4 alunos que são professores federais, ex-alunos que estudaram comigo, que eu preparei, e ele não fala mais comigo, porque tão logo entra na universidade, não é de bom tom falar, manter contato, manter amizade com um professor de direito. Ser professor de história e estar em um governo de direito é um exemplo de coragem, professor. Parabéns. Pode-se dizer que é a verdadeira resistência, né? Não essa resistência que temos aí hoje. O senhor hoje está no Ministério da Educação, mas está desde a gestão do Ricardo Vélez. Como foi o convite e qual a função que o senhor exerce hoje no Ministério? Realmente, em comparação com muitos colegas, um gesto de coragem mesmo. Eu estou tentando, um dos motivos pelos quais eu ainda permaneço aqui em Brasília é incitar os colegas que são assediados no Brasil todo, incitá-los a um pouquinho de coragem, né? Um pouquinho de testosterona e botarem a boca no trombone. Porque isso é um absurdo, viver num ambiente intelectual sem liberdade de expressar suas opiniões, né? Como é que foi o convite? Eu não conhecia o ex-ministro Vélez. Ele me fez o convite no início do ano, dia 1 de janeiro. Foi um convite para ser coordenador geral do ENAD. Aquela prova, né? Aquela prova quando o aluno faz, quando sai da universidade.
Então, seria coordenador geral do ENAD, lá no INEP. Só que o processo levou 3 meses, demorou, né? Em parte porque a universidade em janeiro fica muito esvaziada, né? Muita gente de férias, mas também em parte porque essa má vontade, isso aí é uma suposição, né? Uma má vontade, o meu reitor é muito petista, né? A UFES é uma universidade muito de esquerda, muito. Então, demorou 3 meses. E no meio do caminho, do trâmite processual que eu fiquei acompanhando online, o gabinete decidiu mudar o cargo e me convidou para ser assessor especial do ministro Vélez. Então, eu tomei posse no final de março e 1 mês depois, mais ou menos, infelizmente, o Vélez caiu. Era para eu ser também exonerado, porque o primeiro cargo que cai após o do ministro é o do assessor especial do ministro. Chegou a nova equipe do ministro Weintraub, eu fui chamado, fui sabatinado, me pediram um relatório das coisas que me foram solicitadas, eu fiz, me pediram também informações da minha vida acadêmica na universidade, eu dei. E aí, ao invés de ser exonerado, o gabinete decidiu simplesmente me rebaixar de posto, né? Eu passei de assessor especial do ministro a assessor do MEC, que é um cargo mais geral, que faz várias coisas. E também passei a trabalhar, consequentemente, a assessorar os assessores do ministro, né? Que é uma equipe de jovens advogados. Assim, eu falo jovens porque eu estou já sou quase um idoso, né? Então é uma garotada de 36, 40 anos, muito bem preparada, muito aguerrida, muito bem disposta a enfrentar, a pegar o leão pela unha, né? O touro pela unha. E eu passei então a assessorá-los com uma série de trabalhos internos e aos poucos o gelo foi quebrando, né? E até que eu fui apresentado oficialmente ao ministro, acho que depois de uns 2 meses, mais ou menos. Apesar de estar trabalhando no gabinete, há muitas salas ali, há muitos lugares, né? Então, depois de mais um tempo, o próprio ministro decidiu me enviar para a CAPES, que é uma autarquia subordinada ao MEC, e que administra a verba toda de bolsas para mestrado, para doutorado, para diversas modalidades, para pós-doutorado no exterior, né? Ela administra essas bolsas e também faz a avaliação dos cursos, tanto de mestrado quanto de doutorado no Brasil todo. Então, aí, para eu não ter que voltar para a universidade e começar tudo de novo, o processo todo de novo, eu primeiro fui nomeado na CAPES e depois eu fui exonerado do MEC com data retroativa. E estou lá já mais ou menos 1 mês e meio, trabalhando diretamente para o presidente da CAPES. O cargo é de assessor técnico da presidência da CAPES. E depois de uma imersão aí de algumas semanas, extraoficialmente, né? Uma imersão para conhecer a estrutura, as diretorias, as coordenações, né? Eu agora realmente estou todos os dias lá à disposição do presidente, represento o presidente na Câmara dos Deputados. Essa semana houve uma visita ao Senado, porque tinha lá uma comissão de pesquisa. Enfim, há várias coisas. A agenda do presidente lá da CAPES é muito intensa por causa dessa demanda de bolsas. E então ele tem me colocado cada vez mais na sua agenda, como representando e também aconselhando em muitas questões ali relacionadas à avaliação dos programas de pós-graduação, porque eu já fui vice-coordenador do mestrado de filosofia da UFES e fui coordenador do mestrado de artes da UFES. Então eu conheço relativamente bem todas as instâncias relacionadas à pós-graduação. Professor,
Em sua entrevista com Ricardo Roverã do Terça Livre, eu vou deixar o link aqui na caixa de informação para o pessoal, foi falado sobre uma lista negra nas universidades. Que lista é essa? O senhor está nela? Olha só, é claro, eu falei assim, metaforicamente. Não existe uma coisa oficial, nem poderia, né? Eles não seriam burros a esse ponto. Né? Como existe um contato, deixa eu te explicar. Como existe assim uma conexão muito estreita entre todos os professores federais do EAPOC ao Chuí, as notícias são muito veiculadas entre as esquerdas. Então, assim, vou te dar um exemplo. Eu apresentei um trabalho no Congresso em São Paulo e no sul do Rio Grande do Sul eu fui indagado a respeito de um assunto que eu teria dito lá e eu não disse. Em outro evento, né, no sul do Rio Grande do Sul. Esqueci o nome da universidade. É a última universidade lá perto lá da fronteira. Então, assim, eles são muito bem estruturados, muito bem organizados, estão nisso há décadas. Eles são capitaneados nas estruturas institucionais pelo PCdoB, não é pelo PT, olha que curioso, é o PCdoB que sabe jogar o jogo administrativo, institucional, muito bem jogado, muito sordidamente. Então, assim, essa lista, entre aspas, lista negra, é uma troca de informações extraoficial que corre de boca em boca entre os coordenadores de pós-graduações, entre os pró-reitores, entre os chefes de departamento. Então isso começou, no meu caso, começou lá com o departamento de História da UFES, que começou a me denegrir nacionalmente já em 2002, 2003, nos congressos, entendeu? Então assim, é isso. E quando você entra nessa lista, entre aspas, você passa a ser excluído gradativamente de tudo, inclusive seus trabalhos são recusados em muitas revistas, com alegações várias. Então é isso. Professor, há alguma esperança de descomunização das universidades, de tirar esse comunismo de lá? Olha, Camila, no atual sistema, nas atuais estruturas das universidades federais, de acesso, né? É muito difícil. Uma mudança significativa só pode ocorrer com o ingresso de novas cabeças. Mas para entrarem essas novas cabeças, é necessário percorrer, como eu percorri, aliás, é necessário percorrer uma via crucis. Graduação, mestrado, doutorado, período concurseiro, depois de ingresso, 3 anos de estágio probatório. Então é um projeto de vida, de 20 anos, mais ou menos, né? Eu fiz. Eu acho que dá para fazer sem entrar em choque. Agora, essa garotada, hoje em dia, gosta muito de aparecer, né? Então, basta um comentário enviesado nas redes sociais a respeito de qualquer posição da esquerda que você praticamente já entra nessa lista que eu estava explicando na pergunta anterior. Então, é preciso fazer essa via cruz, ficar na sua. Na minha época, o meu período concurseiro foi na década de 90 do século passado. Então, assim, na minha época ainda não havia internet, eu também sempre fui mais assim discreto na minha e sempre tentei adequar o que eu queria com o que a vida poderia me proporcionar, né? Uma adequação entre o que a gente quer e as oportunidades da vida, né? O sucesso na vida depende dessa mediação, né? Não é só o que você quer, nunca é, e também não é bom você ficar o tempo inteiro se submetendo ao que a providência divina nos dá, né? Você tem que tentar se esforçar. Essa garotada não tem muita fibra, né? Ela é muito mimizenta, ela é muito queixosa, ela é muito frágil. Então é tudo muito difícil. Mas a única solução é essa. Fazer um projeto de vida, porque ainda é o melhor emprego para professor, é a Universidade Federal, que dá os melhores salários, né? Agora,
Eu não sei o futuro, né? Eu não sei o que vai acontecer no futuro, se essas coisas vão mudar, porque as universidades, com quase 90% da sua receita comprometida com o pagamento de funcionalismo, é um passo para explodir o sistema, entendeu? Os reitores sabem disso, os reitores de esquerda sabem, mas por questões populistas ficam fazendo essa média com os sindicatos, com os partidos, né? Universidade gratuita, isso é uma conversa fiada, nós que pagamos, não tem nada de graça na vida. Então, assim, a única solução é a médio prazo mesmo. Do contrário, se não ingressarem essas cabeças, se não fizerem essa via crucis, vamos continuar com esse mesmo sistema. Professor, vamos falar sobre o seu livro agora, Visões da Idade Média. O senhor pode falar um pouco do seu livro e para qual público ele é direcionado? Muito bem. Bom, o Visões da Idade Média é meu 25º livro, entre traduções de documentos medievais, autoria própria, trabalhos de autoria própria, trabalhos em parceria e organização de coletâneas. E é o 2º livro publicado pela editora Armada, é uma editora paulista lá de Santo André. E também o projeto se concretizou no sistema de crowdfunding, que os interessados adquirem antecipadamente o livro, com base na estrita confiança, compram, e aí depois que preenche a cota para impressão, o projeto segue adiante, e aí é impresso, e esses que compraram antecipadamente, eles recebem pelo correio. Mas também os outros, que aí, como pagou a impressão, eles imprimem mais. Mais interessados que queiram comprar, podem fazê-lo diretamente junto à editora, no site da editora online, e recebe direitinho o livro pelo correio em casa. Isso é uma ótima forma, é muito moderna, né? Que quebra um pouco a hegemonia dessas grandes editoras e, assim, pode preencher uma lacuna de um público mais seleto, um público mais interessado não em obviedades, nem em Sidney Sheldon ou Harry Potter, etc., né? Então, esse livro, assim como o anterior pela editora Armada, que foi o Impressões da Idade Média, eu dividi o livro em 4 seções: História, Literatura, Filosofia e Artes, que são as 4 áreas do conhecimento que eu transito sempre com temas medievais ou proto-renascentistas. É um trabalho de história, mas às vezes eu analiso textos literários, obras de arte e tal. Então, nesse caso aqui do Visões da Idade Média, a editora me convidou para escrever assim, um artigo de abertura, que antecede as 4 sessões, sobre a Inquisição. Eu nunca tinha pesquisado a Inquisição, até porque o tema é muito mais moderno, do período moderno, do que do período medieval, ainda que a Inquisição tenha sido fundada na Idade Média, mas ela tinha características bastante diferentes da Inquisição, tal qual o imaginário popular pensa que foi. Então, para isso, eu convidei um jurista, Dr. Milton. Ele dividiu comigo a autoria do trabalho. Eu aproveitei e inseri obras de arte que representam processos inquisitoriais. Nós analisamos e fizemos assim uma brevíssima história da Inquisição. Então é um livro, eu acho que vai desfazer muitos mitos sobre a Idade Média. Ele tem um prefácio de um professor da Universidade da Califórnia, de Santa Bárbara, Califórnia, Estados Unidos, que é o Antônio Cortirro Ocaña, e uma orelha do professor Vicente Martínez, que é da Universidade de Alicante, que tem um doutorado à distância sobre a coroa de Aragão, doutorado esse que eu faço parte
no corpo docente. Eu já tive 2 alunos brasileiros que defenderam esse doutorado à distância. Então, o livro eu acho que ficou muito bonito, e é isso. Vai ter um lançamento aqui em Brasília, dia 28 de novembro, é uma quinta-feira, e eu vou convidar todo mundo. Professor, qual o conselho que o senhor deixa para os estudantes de História que, como eu, estão prestes a se formar na graduação? Olha, Camila, o conselho que eu posso dar para os estudantes, se é que eles querem algum conselho, né, porque são todos revolucionários, contestadores, né, querem um novo mundo, aquelas bobagens que eu escuto desde que eu entrei na universidade em 1981. O povo que quer um mundo melhor não faz nem a própria cama de manhã. Mas, do ponto de vista estritamente acadêmico, o conselho que eu posso dar é estudar. Estude, leia tudo que os professores sugerem e mais, mantenham sua discrição, mas aí ninguém vai ouvir, né? Mas mantenham-se discretos e ponderados, e antes de emitir qualquer juízo de valor ou qualquer opinião, pesquisem, façam o dever de casa, que vocês vão ver que o que estão lhes ensinando na graduação, das maravilhas da medicina cubana ao regime da Venezuela, é tudo mentira, e o que vale mesmo é a tradição ocidental, o respeito às religiões e a liberdade de consciência. Professor, muito obrigada pela sua participação. O senhor gostaria de fazer as suas considerações finais? Eu queria agradecer muito as suas perguntas, muito instigantes, e dizer que o que fica para o futuro, mais ainda do que qualquer atitude política, é a cultura. Então, eu não estou descuidando da minha produção acadêmica, dos meus estudos, das minhas pesquisas, e publico agora, esse ano, em 2019, o Visões da Idade Média, e vou fazer aí uma excursão de lançamentos por vários estados. É claro que o trabalho aqui no governo federal, desde janeiro, tem sido muito gratificante e bastante consolador, porque a minha perspectiva lá no olho do furacão, lá na ponta, em sala de aula, não é animadora. Mas eu tenho percebido aqui, em todas as autarquias que eu passei, no próprio MEC, no próprio gabinete do ministro, um trabalho assim muito sólido, correto, moralmente ético, e que certamente vai render frutos, acho que já a partir do final do ano que vem, porque você sabe que em educação tudo é muito lento, não existe solução mágica nem imediata. Então, nesse primeiro ano tem sido assim uma limpeza de terreno, havia muita coisa errada, e ainda há, porque onde você esbarra tem problemas, há problemas, mas eu não sei quanto tempo mais eu permaneço em Brasília, mas a minha percepção é que está sendo feito um trabalho muito bom. A equipe, o próprio ministro Abraham Weintraub, tem agido com muita firmeza na solução da herança maldita que o PT e PSDB deixaram. E é isso. Um grande abraço a todos. Professor, muito obrigada pela atenção e pela paciência. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Pessoal, o link para o livro, para os perfis do professor estão todos aqui na caixa de informação, assim como a entrevista com Ricardo Roverando Terça Livre. Muito obrigada a todos.